feliz dia da preparação. Nós estamos aqui nesta manhã, nesta madrugada, para buscar mais uma vez a presença e a sabedoria e a instrução do Senhor. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia, irmã Eunice. Tudo bem? Nós Vamos orar? oremos. Como de costume, 2 orações, eu farei a primeira e tu faz a segunda e dá continuidade à mensagem. Tá bem? Vamos orar. Paizinho amado, nós estamos aqui mais uma vez na tua presença. Gratos a ti pela boa noite que o Senhor nos concedeu, por esse despertar feliz, com vida, com saúde e com disposição de estarmos aqui na tua presença mais uma vez. Nos suplicamos humildemente a presença do Espírito Santo no meio de nós. Que ele não se afaste de nós em momento algum. Mas neste momento pedimos que ele seja derramado em função dobrada sobre o teu servo e todo mundo. Ele trará mensagens poderosas para a nossa saúde mental, física e espiritual. Que o Senhor Espírito Santo possa usá-lo mais uma vez. Que Deus Espírito Santo possa usá-lo mais uma vez. Perdoe naquilo que temos falhado, Senhor. Nos ajude, tire de nós todo espírito de rebeldia e desobediência. Que possamos ouvir a tua voz sempre dizendo, andai em seu caminho. Abençoe cada irmão aqui presente na sala da consagração. Aqueles que estão no YouTube e aqueles que irão assistir mais tarde também. Senhor Deus, nos ajuda a fazer a tua vontade. Não nos deixe atrapalhar a tua obra em nós. O teu propósito escrito para a nossa vida possa se cumprir conforme a tua vontade, o teu querer. O teu querer é nos dar vida e vida em abundância. Senhor Deus, nos ajude a ter boa saúde, física, espiritual, emocional, toda a saúde que nós precisamos, que eu possa nos conceder. Mas que nós possamos também obedecer e fazer aquilo que o Senhor nos pede. Nos ajude. Se há alguém aqui doente, triste, abatido, sem forças, que eu possa renovar as nossas forças, que o Senhor prometeu. O Senhor é a nossa força, o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Nos ajude nessa hora, que a tua presença possa ser constante conosco. E que o Espírito Santo seja o nosso convidado especial nesta manhã, ao ouvirmos a tua palavra. Nos ajude a ser conosco, dá-nos a tua paz. É o que te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Grandioso Pai, muito obrigado por tua misericórdia, por tua bondade. Exaltado e louvado seja, ó Senhor, o teu nome na terra, no céu e na vida de cada um dos teus filhos que nesse momento te busca. Na vida de cada um de nós, na minha vida. Pai querido, nós queremos, prostrados diante de ti, com o coração humilhado diante de ti nesse momento, reconhecer que tu és o nosso grande Deus. E que nós somos apenas tuas criaturas, uma vez encontradas e redimidas por ti, em Cristo Jesus, e nele tornados teus filhos. Ó, quão grandiosa e preciosa dádiva é ser chamado Filho de Deus, Senhor. Que maravilha. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque Ele, ao confessarmos nossas faltas, e elas são muitas, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado, Senhor, pela intercessão dEle por nós diante de Ti. E muito obrigado, porque através dEle podemos receber o Teu Espírito. Temos repetidamente orado, Pai, não nos cansamos de lembrar de Tuas promessas, de dar-nos o Teu Espírito, para que Ele possa nos convencer da justiça, Tua justiça, Senhor. Esse mundo é um lugar tenebroso, mas Tu prometes justiça. Sim, no juízo que já começou, do juízo investigativo,
e do juízo, ó Pai, especial que vai ocorrer, e da parte do teu reino que já começa agora ao trabalhar em nós, inclusive a santificação. Pois não seria justo ao céu, pelo contrário, seria uma ameaça ao céu levar pecadores ao teu reino. E tu, em Cristo Jesus, que é a justiça e justificador nosso, tu já vais operando, ó Senhor, a tua justiça. E na ação do teu Espírito, ele nos convence disso. É a ação do mover do teu Espírito nos convencer da verdade, Pai. E o quão nós temos vivido em ilusões. Ilusões que muitas vezes nos separam de ti, que trazem a nós hábitos de presunção. Ilusão de que muitas vezes, ó Pai, nós podemos algo que não, na realidade não podemos, nos deixam até mesmo orgulhosos. Cada justificativa que damos a um pecado, cada explicação que tentamos dar, são ilusões, Senhor. Mas nós não queremos mais viver iludidos, nós queremos viver a verdade. Queremos conhecer, ó Pai, teu Filho Jesus em profundidade, no grau de revelação que deseja nos dar hoje. Porque quando conheceremos o Filho, seremos verdadeiramente livres. Que o teu Espírito nos convença do juízo, Pai. Pois tu não te comprases com o mal, pelo contrário, o mal e o pecado te aborrecem. E o teu juízo já iniciou. Inclusive, ó Pai, ao findar da profecia dos 2.300 anos, em 22 de outubro de 1844, a vida de cada um dos teus filhos, os justos que serão salvos, estão passando de revista diante de ti, de toda a grande número de testemunhas que rodeia, dos anciãos no céu, dos teus santos anjos, dos mundos não caídos, e em breve chegará o nosso nome, Senhor. Nós não tememos o teu juízo, pois és tu quem julgas e és santo, justo e bom. Rico e que amas a misericórdia e que estende a tua graça. Não tens por inocente o culpado. E por isso, Pai, essa é a nossa condição. Somos culpados, Senhor. Mas te damos graças pelo dom gratuito de Deus, teu dom gratuito, a vida eterna em Cristo Jesus. E somos culpados, e assim seremos por toda a eternidade, Pai. Não somos inocentes, mas nós somos pecadores, culpados, redimidos ante a tua graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça em Cristo Jesus, e pelo teu Espírito vivendo em nossa vida, tu nos transforma, e nos transforma de tal forma que podemos ser feitos novamente à semelhança e imagem tua. Que o caráter de Cristo Jesus, ó Pai, possa ser derramado na vida de cada um dos teus filhos nesse momento, na minha vida. Deus querido, dai-me o caráter de Cristo Jesus. Senhor, já seria tão bom, ainda que não existisse vida eterna, mas já seria tão bom uma vida sem pecado. Mas em tua bondade, uma vida limitada, mas sem pecado, já seria bom demais. Mas em tua bondade, Pai, tu desejasses dar-nos não apenas uma vida sem pecado, uma natureza que não seria mais corruptível, mas sim seria incorruptível. Tu resolvesse nos dar ainda uma vida de uma imortalidade condicional à fidelidade a ti. Faz de nós fiéis a ti, Pai. Faz de nós teus vasos novos, que honrem o teu nome e que sejam um perfume agradável diante de ti, e que exale esse aroma, ó Pai, que brilhe, Cristo Jesus brilhe em nós, para que nós possamos levar isso a outras pessoas. Eu não sei o plano que tens para mim, que tens para cada uma das pessoas que me ouvem nesse momento, que oram junto comigo diante de ti. Mas eu descanso, porque os teus planos são mais elevados, mais sublimes do que os nossos. Que eles se cumpram, ó Senhor. Senhor Deus, nós temos muitas necessidades.
A Eunice, inclusive, orou por muitas delas. Deus, querido, toma conta dos teus filhos. E conforme interessar e bem parecer aos teus olhos, tu sabes de nossas necessidades, Pai. Que ao buscarmos em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, que aquilo que necessitamos, conforme o teu querer, seja acrescentado. Nós aprendemos a conhecer a ti e a confiar em ti, Senhor, sabendo que tu cuida de nós. Depositamos ante os teus pés as nossas ansiedades e necessidades e prosseguimos confiantes. Em Deus, nós vamos sempre confiantes, sem mais o que temer. Nós tememos a ti, Pai, não o que possa ocorrer. Teu inimigo ruge como um leão ao redor, buscando quem possa tragar, Pai. Em Cristo Jesus, que ele seja derrotado em nossa vida e, se desejares, também através de nós. Em Cristo Jesus, uma vez mais, Pai, salva-nos para ti e usa-nos para o que desejar. E se julgares, Pai, por bem, que hoje sejamos instrumentos teus, co-participantes no processo de salvação de almas. Que privilégio! Dá-nos teu amor, dá-nos sabedoria, dá-nos poder para executar a tua vontade de uma forma efetiva e sempre agradável a ti, pois esse é o dever de todo homem, de toda mulher, de todo cristão. Servir-te, agradar-te, pois o tempo todo, Pai, tu estás buscando agradar teus filhos e dar boas dádivas que descendem de ti, todo dom perfeito, toda boa dádiva descende de ti, nosso Pai das luzes. Deus querido, tremendo, restaura-nos para ti, Senhor, santifica-nos para ti. Hoje vamos falar de santificação. E como poderíamos falar disso, Senhor, sem lembrar de Cristo Jesus, do teu Espírito, sem olhar para nós e ver, santo, eu, só em Cristo Jesus. Porque quando olho para mim, como disse teu filho Martinho Lutero, eu não vejo como me salvar, não vejo como me chamar de santo, mas se olho para Jesus, se foco nele, se nele permanecer, eu posso todas as coisas, pois ele me fortalece. E ao ele me fortalecer, eu me gloriarei, Senhor, nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo, justiça e justificador meu. Oh, Deus maravilhoso e tremendo. Nós nos entregamos a ti, Pai. Não tememos o que ocorre à nossa volta, a perseguição, a dificuldade, a fome, a tristeza, a espada, a peste, a perseguição. Nós não tememos, Senhor, porque nós nos entregamos a ti e nos entregamos a ti porque julgas retamente. Deus querido, maravilhoso e tremendo, eu não sei a dificuldade que está acontecendo na vida daquele que ora junto comigo. Eu sei as minhas dificuldades, Pai, e às vezes, algumas inclusive que tu em tua bondade não me permite saber ainda. Mas nós não queremos temer, Pai, pois tu está conosco e tu nos fortalece. Fortalece a nossa fé, Senhor. Tu és o autor e o consumador dela. Fortalece a nossa fé, querido Jesus, para que nós possamos realmente, em Cristo, ser feitos mais do que vencedores. Que a nossa fé seja tamanha que nós não tememos, permanecemos em paz diante de ti e avancemos ante o território do inimigo como os teus soldados. Pai querido, tu sonhastes com esse momento, o momento no que estamos vivendo hoje, o momento do tempo do fim, e tu não trouxeste soldados fracos para terminar a batalha, Senhor. Mas precisamos da tua força, ou esse é o nosso diagnóstico. Trapos de imundícia, fracos como nada, como o pó que somos. Molda esse pó, grandioso oleiro, faz de vasos de honra para ti, firmes soldados que avançam ante uma ordem do maravilhoso general,
grande comandante que é Cristo Jesus. Fortalece teus filhos, Pai. Faz de nós soldados que te honrem, que avancem ante o inimigo, tendo o seu caráter edificado e firmado sobre a rocha, que qualquer dificuldade que exista possa ser visto e encarado, ó Pai, como aqueles que avançam, como tem o seu caráter lapidado, passando pelo crisol, como estudamos há pouco tempo na escola sabatina, e tem um caráter edificado, e que servem ao Senhor, servem para sermos restaurados, para justificar a tua ação quando vier ao Senhor, terminar com o mal, porque o mal é mal, Senhor. O mal faz teus filhos sofrerem. O mal faz muitas injustiças, Senhor. Ajuda-nos a passar por essas injustiças de uma forma que honre o teu nome. Semelhante ao que o nosso Senhor Jesus fez, Pai. Sem murmurar, sem reclamar. Passar ao Senhor pelo que tem que passar, mesmo quando as injustiças são sobre nós. Quando o mal está acontecendo em nossa vida, quando nós sofremos, quando nossos queridos sofrem. Nos fortalece, Pai. Nos dá fé, confiança plena em Ti. Ajuda-nos a saber o que temos que fazer, Pai. Dá-nos sabedoria e discernimento. Dá-nos capacidade, dá-nos poder, dá-nos o Teu Espírito para honrarmos Teu nome e fazermos bem o que tem que ser feito, Pai. Tu sabes que nós temos que fazer muitas coisas, mas também sabes que algumas coisas não podemos fazer e entregamos tudo isso a Ti. Nós mal temos controle sobre nós mesmos, Senhor. Que nós não tentemos controlar ao outro, a escolha do outro, o que o outro tem que fazer. Isso é ilusão. E só traz ansiedade e perplexidade. Mas que Tu tome conta, Pai, dos Teus filhos conforme o Teu querer. Restaura-nos para Ti, Pai. Ajuda-nos a orarmos mais, Senhor. Precisamos orar sem cessar. Que o ambiente da sala da consagração se prolongue ao longo desse dia e que nós nos consagremos a Ti a todo instante. Somos separados para Ti, Pai. Queremos desenvolver um caráter cristão. Que os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, falas, atos sejam consagrados a Ti. Que todo o nosso ser, que toda a nossa alma seja consagrada a Ti, Senhor. A Ti somente. Totalmente, Senhor. Prepara-nos para o que Tu queres para nós nesse dia. E se a batalha for grande, que saibamos que temos um Deus que é maior, que é fiel e justo e não deixa que venha sobre nós nenhuma tentação que não possamos suportar. Por isso, dai-nos Tua força, Senhor. Dai-nos Tua força e Teu poder para suportarmos o que precisamos nesse dia, para levarmos nossa cruz no processo de vigilância e de construção do nosso caráter e para, através do nosso testemunho, sermos instrumentos Teus para a obra e a missão que Tens para nós. Que permaneçamos ligados à videira verdadeira que é Cristo Jesus, pois nele podemos todas as coisas, pois ele nos fortalece. Obrigado por esse privilégio desse dia. Que Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e são a razão de não sermos consumidos. Pois esse era, ó Pai, o destino que merecíamos, ser consumidos. Porém, Tu queres, ó Pai, que o lago de fogo e enxofre fica destinado apenas para o diabo e seus anjos e não para os Teus filhos. Era o destino que merecíamos, Pai, pois somos pecadores. Mas não queres que fique assim. E ainda assim, na cruz, não tivesses apenas misericórdia, fostes justo. Por isso te agradecemos uma vez mais pelo dom de Cristo Jesus e pelo Teu Espírito que nos capacita. Porque, como disse Cristo, nele, no Teu Espírito, podemos fazer as mesmas coisas que Jesus fez e ainda maiores do que aquelas, Pai, porque podemos estar espalhados ao longo do mundo. Há pessoas nesse momento, Senhor, nesse mundo, que estão padecendo de necessidade. Que um filho Teu
se necessário que algum de nós, se necessário que seja eu mesmo, Senhor, possa levar a tua luz, possa levar alento, possa levar a tua palavra, possa levar salvação. Oramos por essas pessoas, Pai. Eu não sei quem são, mas nós sabemos que tu sabes. Leva alento ao teu filho e o salva, Pai, para ti. Pelos méritos maravilhosos, Pai, plenamente suficientes de Cristo Jesus que nós oramos. E em Cristo nós já podemos agradecer, Senhor, porque nós sabemos que cada uma dessas necessidades, cada uma delas, serão atendidas conforme a tua vontade. Em Jesus oramos, agradecidos. Amém, meu Deus. Amém. Deus seja louvado. A boca é sua, doutor Guilherme, mas a palavra do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe, irmãos. Olha, quando eu me ajoelhei tinha 10 pessoas, agora tem 23 na sala. Deus conduza. Então. Fiz atualização do sistema operacional essa noite. Quando abri o computador, hoje estava mostrando isso. E agora eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Ah, encontrei como fazer. Mudou completamente aqui, eu tenho que aprender como é que funciona. Achei. Não, não é isso aqui. Vou compartilhar a apresentação. Não. Ah, agora foi. Vocês estão enxergando a minha apresentação? Porque eu não enxergo ela. Sim, estamos. Legal, vocês enxergam a minha apresentação, eu não. Pronto, agora eu estou enxergando a apresentação. Vocês estão enxergando ainda também? Sim. Ótimo, então eu posso prosseguir. Atualizou tanto o sistema operacional que eu estou catando aqui onde é que estão as coisas, aqui diferente. Mas vamos lá. Meus irmãos, algumas vezes, eu não sei se isso já ocorreu com você, espero que não. Mas algumas vezes já ocorreu, assim, rapidamente comigo. A graça de Deus, eu não me demoro nesse pensamento. Mas eu já vi pessoas que sim. E eu não estou dizendo que eu seja melhor, não. Estou dizendo que esse pensamento não ocorre, mas outros problemas ocorrem. Talvez até, inclusive, maiores do que esse. Algumas vezes nós pensamos assim, olha, não é fácil viver nesse mundo. O mundo é bem complexo de viver. E eu ainda tenho que ter nada mais, nada menos do que a semelhança de Cristo Jesus. Olha o que Jesus fez. Ah, mas é fácil para ele ter feito isso. Ele era Deus. Para Deus, assim, fácil não foi a vida que ele viveu, realmente ele viveu uma vida de muito sofrimento, mas para Deus, ele é todo poderoso, ele conhece o fim desde o princípio, ele tinha certeza que seria salvo e tal, que ele ia ter êxito. Às vezes a gente pensa assim, né? Mas até inconscientemente a gente diz assim. E daí nós começamos a justificar o porquê de que ainda não conseguimos vencer aquele pecado, aquela dificuldade. Nós conversamos, acho que, se não me engano, foi a primeira mensagem que eu apresentei aqui sobre o maior sofrimento de Cristo. Não foi pouco o seu sofrimento. E nós conversamos que não foi, o maior sofrimento dele não foi o físico. O maior sofrimento dele, e foi justamente o ponto ao qual o inimigo lhe tentou. E foi uma condição do pai. O pai retirou dele, nós mostramos o texto do Espírito Profecia sobre isso, o pai retirou dele a certeza de que o sacrifício dele seria aceito e de que ele voltaria ao pleno gozo da comunhão com o pai. E esse é o ponto que o inimigo lhe tentou. Vais morrer por esses? Tu vai te fazer pecado por esses? Você conhece a santidade do Pai. Não pode haver comunhão entre pecado e santidade. Se tu vai te fazer pecado por estes, nunca mais voltarás
a ser aceito diante do Pai. Esse peso lhe oprimiu a Cristo, a tal ponto que ele desejava alguma intimidade, alguma coisa que o acalentasse, e ele se volta para os seus, os mais próximos a ele naquele momento, já que ele não podia perceber a glória do Pai, a presença do Pai, já que o Espírito não lhe podia lhe consolar, porque o peso dos nossos pecados já estava sendo colocado sobre ele, os nossos pecados estavam fazendo separação. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Ele não tinha mais a presença do Pai. O único momento da eternidade em que a Trindade foi separada foi do Getsemane à cruz. Aliás, o Getsemane à ressurreição, que ele morreu morte eterna. Do Getsemane à sua ressurreição. A Trindade, a mais insolúvel, plena unidade, foi separada. E nós, às vezes, ainda justificamos nosso ato. Eu estou me esforçando para ser santo, mas quando eu vejo alguém melhor que às vezes eu me desanimo. Eu estou me esforçando para acertar, para cumprir os mandamentos de Deus e até mesmo para fazer isso com amor. Até porque eu entendo que essa é a atitude devida. Está na Bíblia. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu estou me esforçando, mas difícil. Eu não consigo. E aí eu olho para Cristo e ele é um exemplo, porque ele, mesmo assim, separado por um tempo da intervenção da humanidade, mesmo entendendo e sendo tentado por isso, que ele não poderia voltar à unidade com o Pai, ainda assim ele aceitou. E por amor de você e de mim, ele fez. Ele fez o que fez. Permaneceu fiel. Como um exemplo do que acontecerá conosco. Sem intercessor, sem o Espírito sobre ele, sem a comunhão com o Pai, ele passou por um período de grande angústia. Nós passaremos por um período de grande angústia. E sem a ação do intercessor, venceremos. Porque Jesus Cristo venceu. Porque já estamos sendo preparados para vencer. Porque o Santo Espírito já trabalha em nós. Porque ele nos transforma em mais que vencedores. E porque a palavra de Deus diz que quando a porta da graça se fechar, quando terminar a intercessão de Cristo, o injusto, o ímpio, continue na prática da injustiça. Mas esse mesmo texto, Apocalipse 22, verso 11, diz que o justo vai continuar na prática da justiça. E que o santo, é chamado de santo a pessoa nessa condição. Ainda haverá natureza pecaminosa, ainda haverá influência para o mal. Tanto é que apenas quando Jesus voltar, o que é incorruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá de imortalidade. Mas um pouco antes de Jesus voltar, nós passaremos pelo período de grande angústia, sem a ação do intercessor. Jesus Cristo não intercederá mais no santuário celestial por nós. E o Santo Espírito será retirado da terra. Não apenas dos ímpios, porque não poderão mais ser salvos, mas também de nós. Do mesmo jeito que Jesus Cristo passou um período sem a intercessão, nós também passaremos. E é necessário que assim o seja, para que nós testemunhemos de que é possível, sim, guardar a santa lei de Deus. E quando nós olhamos para isso que Jesus Cristo fez,
Às vezes nós tememos e achamos, alguns que nós podem achar impossível. Meus irmãos, Jesus, ele não teve vantagem alguma sobre nós. Ele passou pelo que passou, de uma forma muito forte, muito íntima, muito necessária. E estamos sujeitos ao mesmo destino e à mesma vitória, com a graça de Deus. Dê uma olhada nesse texto bíblico. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Por que um pouco menor do que os anjos? Porque ele encarnou, meus irmãos. Ele foi feito filho do homem. Os anjos sabiam muito bem quem ele era. Ele sempre foi maior do que os anjos. É Deus, sempre foi Deus. Mas agora está preso num corpo encarnado. A semelhança nossa ficará preso nesse corpo por toda a eternidade. Vemos, porém, coroado de glória, aquele que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonhe de lhe chamar de irmãos. Somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Ao Pai agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, por causa do que está aqui. Foi o Pai que fez isso, porque convinha que aquele, o Pai, por quem são todas as coisas, mediante tudo subsiste, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Aliás, tem que botar entre maiúsculo isso aqui. Está se referindo a Cristo. Porque assim, o que santifica, Jesus santifica, como os que são santificados, nós somos todos de um mesmo Pai, por cuja causa não se envergonhe de chamar de irmãos. Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Se você tem tua Bíblia, abra em Isaías 43, por favor. Isaías, capítulo 43, e leia junto comigo os versos 10 a 13. Isaías 43, versos 10 a 13. Nos diz assim: Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e quem antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor. Fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Amém. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Versos 6 a 8 do capítulo 44 do mesmo livro. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, ele nos redime, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou fiz ouvir? Não vou anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Deus é um e apenas um. Não precisamos temer.
Ele é nosso Redentor, Ele é a nossa rocha, Ele nos fortalece. Não há outro Deus. E eu vos estou constituindo minhas testemunhas. Jesus Cristo não teve vantagem sobre nós. Ele viveu a mesma vida que nós vivemos. Ele foi tentado plenamente em todas as coisas que nós somos tentados. E podemos dizer até mesmo ainda mais, porque nenhum de nós será exigido que passe pelo que ele passou. Embora existiram mártires, mas nenhum dos mártires foi exigido que passem por tudo que ele passou. O maior sofrimento de Cristo, nós já vimos isso, não foi o físico, que os mártires também passaram. Sim, eles também passaram por um sofrimento mental e espiritual, mas eles tinham a certeza da vida eterna em Cristo. Jesus não tinha a certeza de que voltaria à comunhão do Pai. Jesus Cristo é nosso exemplo em todas as coisas. Ele começou a vida e passou por suas experiências e terminou seu registro com uma vontade humana santificada. É desejo de Deus que nós nos santifiquemos. Jesus Cristo foi tentado em todos os pontos como nós somos, todavia, porque manteve a sua vontade entregue e santificada, ele nunca se inclinou no menor grau para fazer o mal, ou para manifestar rebelião contra Deus. Jesus Cristo teve que entregar a sua vontade humana e Deus santificou a sua vontade humana. Não é isso que o Pai quer que façamos? Não é isso que está, por exemplo, em Hebreus 12, verso 14? A gente vai até depois ler esse verso também, eu já vou citar ele aqui. Que nós naquilo que depende de nós, que nós busquemos a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos sermos santificados, ter a nossa vontade humana santificada e mantermos em Cristo a nossa vontade entregue a Deus e santificada, exatamente como Jesus o fez. E nunca mais nos inclinarmos para fazermos o mal ou para manifestar rebelião contra Deus. Mas eu ainda sou pecador, eu ainda vou pecar. Sim, irmãos, essas coisas que nós devemos ser santificados, essas coisas, se alguém disser que nunca pecou, se alguém é mentiroso e não há justiça nele, tá lá em 1 João. Mas o mesmo livro de 1 João diz o quê? Diz que nós podemos confessar os nossos pecados, e quando confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e não só para perdoar, para purificar de toda injustiça. E às vezes nós temos medo de falar dessas coisas, até porque já existiu uma onda de perfeccionistas dentro da igreja. Os irmãos, perfeito é na esfera de perfeição, diz Ellen White, na sua esfera de perfeição, como o Pai é perfeito. O texto de ser perfeito, meu Pai é perfeito, lá de Mateus, é perfeito no amor. É claro que nós somos pecadores e o nosso maior esforço é ridículo, mas também é claro que Deus quer nos santificar, ele está dizendo santifique. Esse mesmo texto de João, ele diz claramente, essas filhinhos ele está dizendo, até porque João já era avançado em idade, filhinhos, essas coisas vos escrevo para quê? Para que você fique com a cabeça tranquila, que você pode pecar, que não tem problema, porque já que você tem a natureza pecaminosa, então não há forma de te livrar do poder do pecado. É isso que ele diz? Não, ele disse, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se pecar, porque ainda existe ali a possibilidade, nós somos pecadores, há uma natureza pecaminosa, só que não é mais o pecado hamartia. É o pecado, não é mais rebelião, é um pecado por deslize, não pecado por rebelião. Pecado por rebelião, irmãos, ainda mais se for contumaz, se for repetido, seguido, pode virar pecado contra o Espírito Santo, ao qual não há perdão. Eu não quero que vocês me entendam mal. Eu não estou defendendo aqui que eu nunca mais poderei pecar. Quando eu falo que Apocalipse está descrevendo que a santificação
e que os santos continuem na prática da santidade, o justo continue sendo justo. Eu estou citando um texto bíblico. E esse acontecimento é antes do retorno de Jesus. Existirá esse ponto. O Salvador parou de interceder. Se eu pecar nesse intervalo, o que acontece comigo? Perdição eterna, irmãos. Então, há um intervalo de tempo ao qual será assim. Agora, se eu olhar para esse tempo, olhar para mim hoje, o que eu vou ver? Eu vou ver que eu não cheguei lá. Então, existe algo mais a ser feito, que eu não sei como é. Não sei como serão os crisóis, quais serão as dificuldades que eu tenho que passar. Eu não sei nada disso. Mas eu sei que Jesus Cristo entregava a sua vontade humana a Deus para ser santificada. Eu sei que ele manteve a sua vontade entregue e santificada, e ele quer que eu faça exatamente o mesmo. E isso é santificação, isso é um processo. E eu não cheguei nesse ponto ainda. Eu não posso dizer, como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque eu vou dizer que vão me imitar, e em outros textos ele só fala ser meus imitadores, não fala ser de Cristo. Está implícito, mas não fala. Não claramente. Há textos que ele diz claramente, outros não. Eu não cheguei no nível de Paulo. Estou longe. Olha que eu tenho um temperamento colérico como o dele. Só que ele conseguia esmurrar o próprio eu e controlar-se. Eu preciso aprender muito para ser realmente esse nível aqui, ó, que a gente acabou de ler. Testemunha de Cristo. Então, não me interprete mal. Tá? Quem fala que venceu o pecado, vai ler 1 João. Tá? É Deus que vai dizer isso, não sou eu. Mas a Bíblia diz que eu preciso me santificar. A Bíblia diz que, por causa da minha inclinação para o mal, eu não posso justificar esse próprio mal. A Bíblia diz que é Ele que é minha justiça e meu justificador. É Ele que me santifica. Então é Ele que vai dizer se eu estou santo ou não. É Ele que vai dizer se eu me santifiquei ou não. Agora, eu me recuso a justificar o meu pecado por causa da minha natureza pecaminosa. Eu vou lutar, sim, a Bíblia diz para fazer isso, que eu preciso fazer isso. Eu vou lutar para chegar nesse nível. Mas não é com a minha própria força, não sou eu estou clamando pelo meu Deus. Quem ouviu minha oração, eu estou clamando pelo meu Deus. E eu não estou me achando alguma coisa, não. Eu só estou defendendo a mensagem que Deus me deu. A mensagem que Deus me deu, desde que eu me batizei, aos 11 anos de idade. Desde que eu conheci a Igreja Adventista aos 8 anos. Eu estou com 45 hoje. Mesmo período que eu fiquei afastado da minha adolescência. A mensagem é: meu Deus é santo. E Ele deseja que eu seja santo também. É a santificação, isso é bíblico. Eu não sei como ela ocorre, isso é um mistério. Mas eu sei o suficiente, que se eu confessar os meus pecados, o sangue de Jesus tem poder não só para perdoar os meus pecados, ele tem poder para me purificar. Me purificar, é Ele que me purifica, é Ele que age. Os 3 passos da salvação, a justificação é uma obra totalmente divina. Totalmente divina. Nós não fizemos nada na justificação. No máximo, eu vou acreditar nela, vou confiar nela, vou ter fé nela, para receber a graça. O terceiro passo, a glorificação, é um ato totalmente divino. É Jesus Cristo que volta, é Ele que dá a ordem, é Ele para que eu seja transformado, imortal e incorruptível. É nesse momento. É um ato totalmente divino. Mas há um passo intermediário. Há o terceiro passo, que é a santificação. Na justificação é retirada a condenação do pecado. Na glorificação é retirada a presença do pecado, porque a natureza pecaminosa está presente até aquele momento. Ainda há incorruptibilidade. Mas na santificação há uma obra que é humana. E é óbvio que é assim, irmãos. Estreita é a porta e estreito é o caminho que leva à salvação. Larga é a porta, larga é o caminho que leva à perdição. Muitos se perderão, poucos se salvarão. Se Jesus Cristo morreu por todos, se o que ele fez foi perfeito, se foi perfeito por todos, por que muitos se perderão? Por que apenas poucos serão salvos? Faltou algo no que Jesus Cristo fez para salvar esses muitos? É claro que não, porque o Pai deu o seu Filho unigênito pelo mundo, mas apenas aquele que nele crê é que não vai perecer, que terá a vida eterna. Em Cristo.
O segundo passo, a santificação, é uma obra divina humana. Por isso que é a vontade humana de Jesus que foi santificada. Será que a vontade divina dele, a vontade divina dele era divina, já era santificada, não precisava ser. Foi a vontade humana, porque é a vontade humana que eu tenho que entregar a Deus todos os dias para poder permanecer em Cristo e para permanecer santificado. Todos os dias ele foi tentado e todos os dias ele manteve a sua vontade, ele manteve a sua vontade entregue e santificada. Eu todos os dias tenho que manter a minha vontade santificada entregue a Deus, entregue. Eu tenho que entregar. Por mim mesmo eu não faço nada. Quero deixar isso muito bem claro. Até porque já fui mal interpretado como sendo perfeccionista no passado. Eu não me entendo como perfeccionista. E, por favor, se alguém entender que eu falei alguma coisa errada, em Cristo Jesus, eu clamo a ti, me corrija. Não na hora do público, porque a mensagem é de Deus, ele que está levando a palavra representa o Senhor. Mas em privado me chama a minha atenção e eu me corrigirei. A obra da santificação é uma divina humana. Há um papel humano, e é por isso que alguns falham. Aliás, não, segundo a palavra que a gente acabou de citar, muitos falham. Eu só sou joio, mas eu quero ser candidato a ser trigo, irmãos. Eu quero ser candidato a ser trigo. Nesse site aqui, você vai encontrar a mensagem do presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma mensagem que é uma mensagem de praticamente sua posse, né? Quando ele se tornou presidente mundial há 12 anos atrás. Um reavivamento à piedade primitiva é a mais urgente necessidade. Na realidade, ele está citando o texto do Espírito de Profecia. Tá? E ele estava resgatando, ele iniciou, através da administração do pastor Ted Wilson, um movimento chamado de reavivamento e reforma. Eu ouso dizer, não tenho certeza, mas ouso dizer que até mesmo esse movimento que fazemos agora é um resultado da ação do Espírito Santo, também nesse processo. Como eu gostaria que esse processo tivesse sido mais rápido. E estou falando da minha vida, tá? Mas também da igreja. Também gostaria que nós já estivéssemos no céu em comunhão com Cristo. Mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O coração ainda é muito duro. Somos muito teimosos. E em suas misericórdias, Deus estende a nossa vida para que venhamos a ter outras oportunidades e mais oportunidades. O reavivamento já foi aceito pela maior parte da igreja, mas a reforma ainda precisa ser trabalhada. Um reavivamento sem reforma é liberalismo, você pode fazer o que você quiser. E a reforma sem um verdadeiro reavivamento é legalismo, estrita, né? A retidão da lei. Não é uma coisa nem outra. A característica dos salvos são duas. É o que tem Jesus como Salvador e Senhor. Então, que guarda os mandamentos de Deus, mas tem que ter o testemunho de Cristo Jesus. Tem que ter o espírito da profecia. O Espírito de Santo. Revivamento do Espírito Santo. Reforma, boas obras. A salvação tem que ter os dois. A característica do salvo é as duas. Não é a salvação vem pelas obras, não me entenda isso, porque não é. É Efésios 2, 8 a 10, não é só o verso 8. O dom gratuito de Deus, a graça, tá? É de graça. Salvação é pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Nós somos feitos, feitura dele. Ou seja, para fazer como ele fez. Para as boas obras. Então tem que ter boas obras. Eu demonstro a minha fé pelas minhas obras, diz Tiago. Isso é a reforma, irmãos. A reforma na minha vida. Porque, olha, ser perfeito em amor como o Pai é perfeito, amar o meu inimigo, oferecer a outra face, dar a túnica, andar a segunda milha. Eu, colérico, Guilherme, eu vou passar um rolo compressor em cima da pessoa que faz isso comigo. Eu preciso ser transformado, preciso de Cristo para isso.
Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Diligente esforço temos que fazer para isso, porque nos encontramos carecidos do preparo para recebê-la. Mas nosso Pai Celestial está mais disposto a dar o seu Espírito Santo. Ele quer nos santificar. Deus quer nos santificar. Aquele que lhes pedem, assim vão receber, muito mais do que os pais terrenos estão dispostos a dar boas dádivas aos seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições. Há condições, irmãos. E isso tem a ver com a santificação, isso tem a ver com o meu esforço para poder ter uma nova natureza. A santificação tira o poder do pecado. E por que a santificação tira o poder do pecado? Porque coloca os méritos de Cristo Jesus e porque o Espírito Santo opera a transformação, a reforma necessária nesse coração pecador, de pedra, que é duro. Cumpre-nos cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Mas é aquela oração, irmãos. Você conhece o texto, não conhece? Eu vou ler com vocês. Joel, capítulo 2, verso 28, o verso mais famoso do livro de Joel. O adventista conhece bem. Joel 2, 28. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos, sobre as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. Naqueles dias serão derramados o seu espírito. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito. Opa! O espírito vai ser derramado naqueles dias, sobre todos. Velhos, jovens, servos, senhores, será derramado sobre todos. E depois do que o espírito vai ser derramado? Leia o verso 13. Creio que você conhece. 12. Creio que você conhece. Ainda assim, agora mesmo, é a noção de tempo, tá? Se você for procurar outra noção de tempo, ela vai aparecer aqui no verso 12. Agora. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos de mim. E não é assim, ó, orando, pedindo, Senhor, me converte. Convertei-vos de mim de todo o vosso coração. Porque você vai achá-lo, vai achar a Deus, quando buscar de todo o vosso coração. Se não for de todo o coração, irmãos, esse grau de santificação nós não alcançamos. E isso não é feito fácil, não. Isso é com jejum, com choro e com pranto. Por que que é assim? Porque a nossa natureza é uma... Quase que eu falo uma coisa aqui, não ia falar um palavrão, mas não ia falar uma boa palavra também. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Não é algo exterior. Não adianta rasgar as vestes em sinônimo de humilhação. Tem que rasgar o coração. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia e se arrepende do mal. É a nossa maior e mais urgente necessidade, um reavamento da verdadeira piedade, e desenvolver a reforma que é necessária. Um reavamento espiritual e uma reforma espiritual, a menos que isso se realize, porque nós somos mornos, nós achamos que somos alguma coisa, mas somos pobres, miseráveis, cegos e nus. Essa é a nossa condição. Desperta. Apenas a Laodiceia, Jesus disse, compre. Todas as outras igrejas, ele disse, dou. A Laodiceia, ele disse, compre. É a nossa condição deplorável. Se esforce para comprar de mim ouro refinado no fogo, fé e amor genuínos, o colírio, o Espírito Santo, tem jejum e choro e pranto. É intenso mesmo, porque o nosso pecado é intenso também. A nossa natureza pecaminosa se esforça. Nós falamos agora há pouco de ansiedade e preocupação. Olha a luta que é uma pessoa que tem uma ansiedade patológica, um transtorno de ansiedade. Olha a luta que é ela poder sentir paz em Deus. A luta, a natureza pecaminosa se manifesta, é os traumas da vida que voltam a existir, a minha inquietude, meu imediatismo, eu quero as coisas do meu jeito, do meu tempo. É uma luta tremenda. Olha Romanos 7, leia Romanos 7, a luta entre a lei do mal, a lei do pecado, a lei da morte e a lei da vida e do espírito. É uma luta. Quem me livrará do corpo dessa morte? Diz Paulo.
Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma luta, mas a vitória, irmãos, a vitória em Cristo Jesus, a vitória, tu podes encontrar a paz com o Pai. O seu ouvido não está surdo, o seu braço não está encolhido para que não possa abençoar, ainda que teu pecado faça separação entre ti e Deus. Ele quer te salvar e te redimir, e é óbvio que você pode vencer. E mais do que isso, tudo que você precisa para a salvação lhe é outorgado imediatamente quando tu clamas ao teu Deus por salvação. Imediatamente todo o poder do céu te é outorgado em Cristo, no Santo Espírito. Tu podes levantar da tua oração que realmente confessasse teu pecado e pedisse perdão. Tu podes levantar plenamente perdoado. O céu não espera para dar o seu Espírito. Imediatamente o Espírito Santo é dado. Em Cristo ele é a garantia. A cruz do Calvário é a garantia. Não é quem eu sou, como eu me sinto. Tu não precisa te esperar. Eu estou em paz, agora sim Deus está plenamente em mim. Não, ilusão, mentira, engano do diabo. Me desculpe. A fé é a evidência daquilo que você não vê, é a certeza daquilo que se espera. Você espera ter a tua novidade de vida, você espera estar transformado, você espera que o pecado não venha mais a assolar você. Mas o diabo é um leão que ruge ao derredor buscando quem possa tragar, e ele conhece tuas fraquezas, ele vai se jogar na tua cara, você é meu. Mas Cristo diz, não é meu, eu comprei na cruz. Creia, não importa se você sente ou não, a fé não é sentimento, ela é certeza, e Deus é a nossa certeza, é dele a palavra, não é tua, não é minha, é a palavra de Deus. Ou Deus é bom em salvar ou não é. Creia que o Santo Espírito está em ti e ele completará a obra que um dia iniciastes, e é essa a verdade. Eu não posso te dizer quando que eu me converti, eu não sei. Eis minha vida, eis-me aqui, Senhor. Se sou convertido, usa-me. Se não sou, me joga no pó, porque isso é justificação pela fé. Está lá a parábola de Jesus. Justificação pela fé é pegar o homem, jogá-lo no orgulho do homem, jogá-lo no pó. E Deus faz pelo homem o que o homem não pode fazer por si. Eu não sei se sou justo, eu quero ser candidato a trigo, mas olho para mim e só vejo um joio. Uma porcaria. Mas não é para olhar para mim, é para olhar para Cristo, porque se eu olhar para ele, eu não sei como vou me perder. Aliás, eu falei metade da frase, Martim Lutero na oração. Agora aqui eu estou completando a frase. Irmãos, tenha certeza da tua salvação. Você pode ter certeza e descansar em Cristo Jesus. Se você não se sente salvo, se você está entristecido, se você está depressivo, talvez até de ajuda e tratamento precises. Tratamento pastoral, espiritual, aconselhamento, médico, psiquiátrico, psicológico, tratamentos naturais, mudança de estilo de vida, muitas coisas podem ser necessárias. Eu não sei, não conheço a tua realidade. E eu não estou aqui para culpá-lo. Pelo contrário, eu quero lhe trazer paz. Descanse, teu Pai Celestial. O reavivamento significa renovação da vida espiritual, uma ressurreição da morte espiritual. E a reforma significa uma reorganização, a mudança das ideias, teorias, hábitos e práticas. Nossa, como nós precisamos ser reformados. Vamos avançar, o tempo urge. Eu já citei esse texto de cor, nós vamos passar. Hebreus 12, verso 4. Naquilo que depende de ti, tenha paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E o que é a santificação? É dar-se totalmente sem reservas, alma, corpo e espírito. Mesmos sentidos. Eu não estou sentindo, Pai, que eu estou em paz. Mas você está em paz com teu Deus se confessou o teu pecado. É isso que ele pediu, a condição você cumpriu, irmãos. Seja justo com você mesmo. E ele vai lidar com você, com justiça, e amar a misericórdia. E vai andar, então, você vai andar humildemente com o teu Deus. E vai conhecer e fazer a vontade de Deus, sem consideração a si mesmo ou aos interesses próprios. Ser de mente celestial, puro, altruísta, santo, sem mácula ou mancha.
Uau! É isso que Deus vai fazer conosco. Ainda que você não entenda isso, não perceba isso, é isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer comigo. É essa condição que Ele vai me transformar. Nós vamos chegar lá, irmãos. Nós vamos chegar lá. O resto é com Deus. O tempo é dele, a obra é dele. Clame e busque ao Senhor. Essa é a tua parte. Continue e permaneça em Cristo Jesus. O resto é com ele. O verdadeiro cristão é um representante vivo da verdade que professa. Ah, mas eu falho. Nós lemos lá em Isaías. É para sermos testemunhas. Eu sou uma testemunha falha. Ué, onde é que está dito que precisa ser uma testemunha perfeita? Não, está dito aqui, ó. Eu tenho que ser dessa forma. Mente celestial, puro, altruísta, santo e sem mácula ou longe. Você já está querendo o fim no princípio. Calma. Deus vai fazer isso em você. Mantenha-se firmemente ligado à videira. É a obra de santificação, é a obra de uma vida. Não é uma obra de um ato. Um ato é a justificação. Jesus Cristo na cruz. Foi de uma vez por todas. A santificação não é assim. Se você está no caminho, se você está caminhando, não importa o ponto do caminho que você está. Não importa nem a velocidade com que você ande nesse caminho. Porque Deus conhece o teu contexto. Deus sabe se você está fazendo o teu melhor ou não. O que Ele pede de você e de mim é o nosso melhor. Mas saiba, eu, pecador, o meu melhor é insuficiente. Porque se o meu melhor fosse suficiente, Jesus Cristo não precisava ter morrido por mim. Mas Jesus morreu por mim, porque o meu melhor não é suficiente. Então, se não é suficiente, tem falta, tem falha. E eu vou ter que conviver com a falta e com a falha, até Jesus me transformar por completo. Eu não sei quando é esse momento, eu não sei como é que vai ocorrer, mas está escrita a palavra que vai ocorrer. Então eu vou acreditar, pela fé, que vai ocorrer. Que o autor e o consumador da minha fé, aquele que me perdoa os pecados, ele também tem poder para me purificar de toda injustiça. E isso está escrito na palavra, é obra dele, eu confio e prossigo confiante. Em Deus, vou sempre confiante, sem mais temer, nem a natureza pecaminosa que há em mim eu vou temer. Agora eu não vou baixar a guarda. Eu não vou brincar de ser cristão, não vou brincar de ser santo. Porque não sou melhor que Cristo e Jesus não teve vantagem sobre mim. O que ele fez, ele fez no poder do Espírito, e o poder que ele fez para se manter fiel a Deus está disponível também a mim. O mesmo poder que manteve Jesus Cristo santificado, porque Jesus entregava a sua vontade humana, o mesmo poder que o santificou pode também me santificar. Em Cristo, tá? Ele não precisava disso, mas eu preciso. Nele, sim. O verdadeiro cristão, representante vivo da fé que promessa. Desses seguidores sinceros, Jesus declara que não tem vergonha de chamá-lo de irmãos. Todos que recebem a Cristo pela fé estariam unidos a ele por um laço mais estreito do que o parentesco humano. Eles se tornariam um com ele como era com o Pai. É o sangue de Cristo que faz isso, irmãos. Qual a diferença em minha vida eu ser um cristão? Enorme! Cristo faz a diferença. Dá uma olhada em João 1, versos 12 e 13. Vamos comigo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o discípulo amado, capítulo 1, versos 12 e 13. Mas a todo quanto o recebê-lo, todos quando receberam, tá? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi Deus que escolheu assim. E não havia outra forma. É em Cristo, recebê-lo nos dá poder para ser filho de Deus. E isso não é minha vontade, é a vontade do Pai, é a vontade de Deus. Eu tenho vontade de só fazer bobagem. Cristo não fingiu que assumiu a natureza humana. Ele realmente a tomou. Ele realmente possuía a natureza humana. Como os filhos são participantes da carne e do sangue, ele próprio participou da mesma. É declarado que foi um homem, sim, Jesus Cristo, homem. Jesus foi colocado onde o seu caráter seria testado. Era necessário que ele estivesse constantemente em guarda para preservar a sua pureza. Você viu isso aqui? Ora, eu tenho que ficar o tempo inteiro em luta, constante vigilância para ver se eu vou cair ou pecar. Eu tenho que fazer isso? Jesus Cristo, está escrito que ele fez isso. Ora, o servo não é maior que o Senhor. Se Jesus fez isso, por que você acha que eu não tenho que fazer? É claro que é isso que eu tenho que fazer. A luta que eu tenho hoje, Jesus Cristo teve. Ele estava sujeito a todos os conflitos que tivemos que enfrentar, para que pudesse ser um exemplo para nós na infância, na juventude e na maturidade. Satanás foi incansável em seus esforços para vencer o menino de Nazaré. Desde os primeiros anos, Jesus foi guardado por anjos celestiais. E nós somos guardados por seus anjos.
Aquele que o tema, os anjos, aquele que teme a Deus, os anjos de Deus se acampam ao seu redor e os livram. Todo o poder do alto que acompanhou Jesus e o fez vencedor está disponível a nós. Desde os primeiros anos, Jesus foi guardado por anjos celestiais, mas a sua vida foi de uma longa luta contra os poderes das trevas. Que houvesse na terra uma vida livre da contaminação do mal era uma ofensa, uma perplexidade para o príncipe das trevas. Imagina como é que ele olha para nós, pecadores, mas podendo ser alcançados pelo amor de Deus e podendo ter a vida eterna que ele não tem. Ele nos odeia. Ele não deixou de tentar qualquer coisa para enheredar Jesus. Nenhum filho da humanidade será chamado a viver uma vida santa em meio a tão violento conflito como as tentações que foi do nosso Salvador. Não igual a Jesus. Agora, que nós vamos ter uma luta tremenda, nós não só vamos, estamos tendo. E, infelizmente, será pior. Assim diz a profecia. Como lemos lá em Isaías, Deus falou as coisas que iam acontecer primeiro e a profecia diz que não vai ser fácil. Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina. Deu para entender? Lembra o texto de 2 Pedro? A gente vai ler ele depois de novo. Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina. Uau! E a sua vida declara que a humanidade combinada com a divindade, o quê? O que diz ali? Não comete pecado. Ou Deus tem poder para nos livrar do pecado, ou ele não tem. Não existe meio termo. Ou tem ou não tem. Eu creio que ele tem. Então ele vai me livrar não no pecado, tá? Ele vai me livrar do pecado. Sempre para deixar bem claro, tá? Ele vai me livrar do pecado. Ele vai me livrar do pecado. Eu confio nisso. Agora, como é que ele faz? Eu, sinceramente, não sei. Eu só sei que ele faz. Existem algumas etapas ali que ele revelou. Eu confesso o meu pecado, eu me esforço para deixá-lo. Existe tudo isso aí. Confissão, arrependimento, restituição naquilo que cabe a mim, que eu posso restituir, eu devo restituir, e devo agora viver num arrependimento, uma novidade de vida. Essa é a minha parte, esse é o meu esforço. E ele está comigo em cada uma dessas partes. O verdadeiro arrependimento que opera o Espírito Santo, não é a pessoa. Homens e mulheres inventam muito desculpas para a sua tendência ao pecado. Mas veja bem como é que eu não ia errar, né? Porque até aquela circunstância, aquela condição, aquela pessoa, o pecado é representado como uma necessidade. Eu não tenho outra escolha, eu tenho que pecar. Então Lúcifer pode ser desculpado? Claro que não, Deus criou Lúcifer criou Satanás. O pecado é representado como uma necessidade, um mal que não pode ser superado. Mas o pecado não é uma necessidade. Cristo viveu nesse mundo desde a infância até a idade adulta e durante esse tempo enfrentou e resistiu a todas as tentações que o homem é assediado. Ele é um padrão perfeito de infância, juventude e varonilidade. E se tivesse envelhecido e morrido na velhice, seria o padrão perfeito de velhice também. Ele tomou a nossa natureza e venceu, para que ao tomarmos a sua natureza, ele quer dar a natureza dele para nós divina. Foi feito à semelhança de carne pecaminosa. Ele viveu uma vida sem pecado, ainda que tenha sido feita a semelhança. Agora, por sua divindade, ele apodera-se do trono do céu, enquanto por sua humanidade ele nos alcança. Ele nos ordena pela fé nele que alcancemos a glória do caráter de Deus. Portanto, devemos ser perfeitos, assim como está escrito aqui, desejado todas as nações, página 214, primeiro parágrafo. Portanto, devemos ser perfeitos, assim como nosso Pai que está no céu é perfeito. Sim, é perfeito no amor, mas é perfeito em todos os aspectos, ou Deus não é perfeito em outros aspectos também? Claro que é. Jesus, porque ele falou aqui, ó, todo pecado, Jesus foi tentado em todo pecado, e ele venceu todo o pecado. Então é para nós vencermos todo o pecado. Pecado é pecado, tem que ser vencido e pronto. Na graça de Cristo, poder do Santo Espírito. É ele que vence através de nós. Quando eu clamo, entrego e vou buscando e permaneço nele, Deus vai vencer. Eu não sei dizer como é, mas vai vencer. E a profecia diz que eu vou atingir um mínimo. Não acho, porque o fechamento da porta da graça fala que o santo continue a santificar-se. Por toda a eternidade nós vamos continuar nos santificando, irmãos. Mas nós vamos ter atingido um mínimo. Existem níveis de pecado e existem níveis de santidade. Nós vamos ter atingido um mínimo de santidade a ponto de Jesus poder vir voltar e nos reclamar como seus. Isso está no Espírito de Profecia. Palavra por palavra. Tá? Vai atingir um mínimo para que ele possa voltar e nos reclamar como seus. Isso é claro. E a lei que divide os dois a linha que divide os dois é a lei. Abaixo disso, o nível de pecado. Acima disso, o nível de santidade. É a mesma coisa. A hora que a gente atingir o mínimo de perfeição,
perfeição entre aspas, tá? Na nossa esfera, perfeição, aquilo que nós podemos fazer, o melhor que nós podemos fazer, é só isso que eu estou dizendo. Falei que não existe falta e falha, eu já citei isso. A hora que eu disse mínimo, Jesus volta. Quando a metade da igreja, mais uma, é o texto que ele White cita, tá? Aí o Espírito Santo é derramado assim, aí é chuva serôdia. Por que Jesus não voltou? Por que não teve chuva serôdia? Porque nós não estamos prontos. Nós não cumprimos as condições para receber a chuva serôdia. Essa é a verdade, irmãos. É nós que estamos atrasando o retorno de Jesus. Nós, o povo de Deus. Jesus não revelou qualidade, não exerceu poderes que os homens não possam ter fé nele. Sua humanidade perfeita é aquela que todos os seus seguidores podem possuir. Sua humanidade perfeita é aquela que todos os seus seguidores podem possuir, se estiverem em sujeição a Deus como ele estava. Se estiver em sujeição, se eu estiver sujeito, ele faz. Jesus se esvaziou para a salvação da humanidade perdida. O Espírito Santo foi dado sem medida. A mesma coisa a nós. Assim será dado a todo seguidor de Cristo. Todo seguidor de Cristo, quando todo o coração for entregue à sua habitação. Nosso Senhor mesmo deu o comando: enchei-vos do Espírito. E esse mandamento também é uma promessa de seu cumprimento. Nós já lemos esse texto, tá? Eu já li esse texto com vocês, mas ele é a chave. Vamos ler de novo. O tempo está passando. Eu não estou muito longe do fim, não. 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Para mim, está se tornando um dos meus textos favoritos da Bíblia. 2 Pedro 1, versos 3 e 4. Visto que, como pelo seu divino poder, é o poder de Cristo, nos têm sido doadas todas as coisas e conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas muito preciosas e grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos das corrupções, das paixões que há no mundo. Uau! Só que eu vou botar mais um tópico aqui nesse slide. Cristo nos dá o poder para ser participantes da natureza divina, coparticipantes, né, junto com ele. Por Cristo escapamos da concupiscência. Por Cristo nos livramos das paixões, das corrupções que há no mundo. Tremendo. Várias vezes disseste: não consigo controlar o meu temperamento. Olha só que texto. Várias vezes disseste: não consigo controlar o meu temperamento. Eu tenho que falar. Não tens um espírito manso e humilde. O eu está plenamente vivo e ficas em guarda continuamente para preservar-te da mortificação ou do insulto. Diz o apóstolo: porque estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo e em Deus, com Cristo em Deus. Aqueles que estão mortos para o eu não se ressentirão tão prontamente e não estarão preparados para combater a tudo quanto possa irritar. Homens mortos não podem sentir. Não estás morto. Se tua vida estivesse escondida em Cristo, 1000 coisas que agora observas e que te afligem seriam consideradas indignas de atenção. E então estarias apegando-te às coisas eternas e estarias acima das provações mesquinhas dessa vida. Jesus, quando injuriado, abusado e insultado, não retaliava. Quem, quando era injuriado, não injuriava novamente? Quando a crueldade do homem o fazia sofrer dolorosas feridas e açoites, ele não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Tende em vós esse espírito, que também estava em Cristo Jesus. Cristo nos deu sua vida como um modelo, e nós o desonramos quando ficamos ressentidos por qualquer desprezo, e estamos prontos para guardar rancor de cada injúria, suposta ou real, seja imaginária ou verdadeira. Não é uma evidência de uma mente nobre estar preparado para se defender, para preservar sua própria dignidade. Seria melhor sofrermos totalmente 100 vezes do que ferir a alma por um espírito de retaliação ou dando vazão à ira. Sabe? Tapa de luva de pelica. Aliás, nem tapa, é uma burdoada. Burdoada da palavra de Deus. Realmente eu tenho que acordar. Eu preciso acordar. 2 Pedro 2,24. Primeiro, aliás, desculpe. Voltamos a Pedro. 1 Pedro 2,24 nos diz assim: carregando ele mesmo, é isso aí, 1 Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas, fostes sarados. Jesus levou os nossos pecados.
para que nós, mortos para os pecados, estejamos vivos para a justiça, porque é pelas suas feridas que nós fomos sarados. Ele tem poder para nos purificar. Ainda me manterei em pecado, ainda vou justificar o pecado que há em mim. Em Cristo, eu posso viver uma novidade de vida. Amém? Em Cristo e só nele, eu posso viver essa novidade de vida. Vamos orar, irmãos? Eu vou tomar a liberdade de orar, tá? Só um instante. Espero que vocês estejam vendo o meu último slide novamente. Vamos orar. Bondoso Deus e amado Pai, nós lhe damos graças, Deus de amor e de misericórdia, pelo dom de Cristo Jesus. Nós lhe damos graças porque ele aqui viveu por nós. Ele não apenas morreu por nós, Pai, ele viveu por nós. Ele se despiu de sua divindade, se revestiu com a nossa humanidade e veio aqui viver por nós. Ele veio se entregar, Pai. Ele veio realmente nos dar o exemplo de como nós podemos viver. E não apenas fez isso, ele morreu, Senhor. Poderia já ter aparecido, ter sido criado adulto e ter morrido, mas não, ele nasceu como um pequeno bebê, para ser exemplo para os bebês, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos. Ele viveu por nós uma vida santa. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele deseja que nós lhe sigamos o seu exemplo. Mas ele sabe que sozinho nós não podemos. Porque se pudéssemos, ele vinha aqui, nos ensinava a viver e voltava para o céu. E dizia, siga o meu exemplo agora. Mas a verdade é, Pai, que nós não podemos. E por isso, ele pagou o preço. Por amor de mim, de cada um dos teus filhos. Ele pagou o preço, Pai. E ele morreu no nosso lugar, no meu lugar. Eu matei Cristo Jesus, Pai. Peço perdão pelos meus pecados. E clamo, Senhor, pelo perdão dos pecados de cada pessoa que me ouve. Em Cristo, Senhor. Nos perdoa. Nele, Senhor. Em Cristo Jesus. Pelo seu precioso sangue derramado por nós. Nos perdoa, Senhor. E nele, nos aceite com segurança, Senhor. Com segurança a nós. Nos aceite ante o teu trono da graça. E nos ajude a ter fé, Pai. Tu és o autor e o consumador da fé. Porque a fé te agrada. E nos ajuda a saber que, Senhor, que nós podemos em Cristo nos achegar com segurança até o trono da graça. Nos ajuda a ter a plena convicção disso. Muda o nosso sentimento, Senhor, que ainda está acostumado demais a ter medo, a ter ansiedade. Muda as nossas emoções, muda a nossa mente, o nosso interior. Nos fortalece, Senhor. Nos amadurece espiritualmente, nos amadurece emocionalmente, nos amadurece fisicamente para ti, Pai. Somos plenamente teus. Completa, por favor, Pai. Fiado em tuas muitas misericórdias, no sangue de Cristo Jesus, que não apenas tem poder para nos perdoar, mas tem poder para nos purificar de toda a injustiça. Completa, por favor, a obra que um dia tu iniciaste, Senhor Deus. Salva-nos para ti. Para ti, Pai. Salva-nos para ti. Deus maravilhoso. Eu não sei quem vai fazer a segunda oração após mim, Senhor. Se alguém já levantou a mão ou está pronto. Mas tu sabes que o teu Espírito motive a pessoa que seguirá nessa oração. Mas eu quero agradecer, Senhor, pelas certezas que a mensagem de hoje trouxe. Estão, inclusive, agora colocados diante de nós novamente. Nós não vamos mais justificar o pecado, nos manter nele. Nós nos entregamos a ti para sermos santificados, Senhor.
Em Cristo Jesus nos santifica. Em Cristo eu posso viver uma novidade de vida. Dá-me teu Espírito, Senhor, e salva-me de mim mesmo. Em nome de Jesus eu oro, já agradecido. Em nome de Cristo. Amém. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre cumprir. Faze-me forte para vencer duras fraquezas que possam vir. Cristo, bom mestre, eis meu querer, mais santidade sempre buscar. Faze-me firme, dai-me poder para a verdade nunca deixar. Cristo, bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre ganhar. Amém. Ora de bondade, amém, Senhor Deus. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado, irmão Guilherme, por nos ajudar esses dias. Agradeço muito. Já temos aí mais 4 dias, meus irmãos, já cronometrados aí. Daqui uma semana, o Dr. Guilherme volta conosco mais alguns dias também. Eu gostaria de agradecê-lo desde já, agradecer a Deus também por essa oportunidade. Muitas coisas importantes essa semana, muitas pessoas mandando mensagem, agradecendo também. E isso nos motiva, né, que nós estamos no caminho certo. Eu acredito que também motive o irmão Guilherme e todos nós aqui para continuarmos fazendo isso, pois é tudo pela graça de Cristo, é tudo por Ele e para Ele que nós devemos fazer isso que o irmão passou hoje. A sala já vê muitas coisas disso, né? Nós temos muitos temas sobre esse, que a sala sempre pontua bastante, e mais um agora, que Deus seja louvado por isso. Tem só fazendo antes de nós iniciarmos aqui as considerações, o pessoal que quiser aí já pode levantando a mãozinha, quem quiser falar sobre alguma coisa de hoje, se quiser também fazer alguma pergunta, fique à vontade, mas hoje, 4h30 da tarde, nós vamos estar ao vivo também, direto de Portugal. O Rubem Fernandes vai finalizar uma série, tem lá no canal também uma playlist sobre Justiça de Cristo, que é muito, vai ajudar ainda mais a entender todos esses pormenores que o irmão Guilherme nos trouxe hoje. E é o último tema, então nós vamos ver de fato o que a justiça de Cristo é. Então, eu desde já, convido a todos a estarem 4h30 da tarde hoje, se puderem, se não, vai ficar gravado no canal também, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, obrigado por tudo. Dona Anice, pode abrir o seu mic e fazer a sua consideração. Bom dia, eu estou sem palavras, desde a oração do irmão, que foi uma mensagem, me tocou muito, e esses dias eu, ouvindo a mensagem, eu estava no trabalho, às vezes não poderia falar alguma coisa, mas veio de encontro com a minha necessidade, eu só tenho para agradecer a Deus, gratidão mesmo dentro do meu coração, e estou feliz demais, que Deus abençoe cada um deste grupo, os mensageiros, este irmão também. E eu tenho, assim, uma pergunta a fazer,
que vem no meu coração há muitos anos atrás. E eu sei que nós temos que ter a certeza da nossa salvação. Mais uma vez, anos atrás, eu hospedei um irmão na minha casa. Ele era assim, sempre foi, que agora eu não tenho mais contato dele, que ele não morava na minha cidade. Era distante, um homem de Deus, assim, que pregava e tudo. E essas palavras que ele falou comigo, às vezes me acompanham. Eu quero perguntar ao irmão, Guilherme, que essa palavra que ele falou, assim, que se ele não for salvo, que foi bom ele andar com Cristo. Eu sei que nós temos que ter a certeza, mas às vezes eu também penso assim, eu não vou desistir deste caminho, não vou, para onde eu vou? Mas se eu não fosse ser salva, porque eu não mereço salvação nenhuma, mas foi bom mesmo andar com Cristo. Pelas experiências, ele nunca desistiu de mim. Então, essa palavra desse irmão, que já tem muitos anos, ficou assim guardada no meu coração, irmão Guilherme. E eu, às vezes, penso isso também. O que o irmão possa falar sobre isso? Que ele falou que isso ficou guardado no meu coração, eu tenho que tirar e eu tenho que falar assim, a salvação, eu tenho que ter certeza da minha salvação e esquecer. Foi bom andar com Cristo, que realmente nos dias de hoje é bom andar com Cristo, mas se eu não for para o céu, foi bom andar com Cristo. Me fala a respeito dessa fala dele e que isso ficou guardado no meu coração também. E obrigada desde já. Vamos orar de novo. Bom Pai, se é teu desejo, Senhor, responde a tua filha Nice, Senhor, no tempo e da forma que desejares. E se quiseres, ó Pai, em Cristo Jesus, que eu seja aquele que vai responder, ou ao menos iniciar esse trabalho da resposta, que a tua vontade seja feita. Em nome de Cristo. Amém. Irmã, você me botou agora numa saia justa. Por quê? Porque é uma responsabilidade afirmar sobre isso. Realmente, que Deus lhe responda. O que eu posso entender é o seguinte. Quando um cristão clama ao seu Deus, ao seu Salvador, se tem uma oração que Deus responde, e com todo respeito, responde imediatamente, é a oração do cristão. Salva-me, Senhor. Nenhuma outra oração, não vou dizer que nenhuma, quem sou eu para dizer isso, mas assim, entendo que essa é uma oração que Deus responde prontamente. E se Deus responde prontamente, Deus é justo e Deus é o juiz, eu não tenho direito de me sentir não salvo. Jesus Cristo fez o que precisava, nenhum dos meus pecados pegou ele de surpresa. Nem o que eu já fiz, nem o que porventura ainda faço, ou ainda venha a fazer, mesmo sem querer fazer. Ou ainda se eu me desviar e for rebelde, não pegou ele de surpresa. Ele sabia. Mas interessante, mesmo sabendo o que nós fazemos e faremos, às vezes dá a impressão que Deus age como se ele só vivesse o presente, como se ele não soubesse. É claro que ele sabe, mas ele nos trata assim, sabe? Você pediu perdão, eu te perdoei. Eu sei que você ainda vai errar mais 30 vezes a mesma coisa, mas eu te perdoei agora plenamente, eu não fiquei botando a conta. Eu sei que você vai errar, você está falando da boca para fora, você está aí sendo hipócrita. Não, Deus não nos trata assim. Ele nos trata como nós podemos entender, porque Ele quer que nós sejamos amados plenamente. Então, se você errou 300 vezes o mesmo erro, e na vez 300 você pediu perdão, foi a definitiva, e nunca mais você errou aquilo. Cada uma das 300 vezes que você pediu perdão, Deus te perdoou plenamente. A vez número 1 é como se fosse a vez 300, é como se nada tivesse acontecido. Por isso que ele diz que quando ele te perdoa, ele esquece, ele joga no fundo do mar.
É uma figura de linguagem, mano. Se ele esquecesse de fato, não precisava de juízo. Se esquecesse de fato, não precisava estar registrado nos livros do céu. Nem existiria. Se Deus não pensar, não existe. Então, se eu estou salvo, e plenamente salvo, e sou tratado por Deus, como se eu não voltasse a errar, e se eu recebo em Cristo Jesus, eu recebo não apenas o perdão, mas o poder de ser purificado, e recebo em Cristo Jesus o Santo Espírito que me é outorgado, e faz parte dos frutos do Espírito, até a alegria, a paz, eu não preciso me sentir culpado. Mas eu sou pecador, há uma natureza pecaminosa, e desde criança, muito provavelmente, eu não sei se é o seu caso, tá? É o meu. Então, estou falando de mim. Desde criança eu tive uma educação bastante rígida. E, às vezes, eu tenho que cuidar para que eu não faça o mesmo com o meu filho, por exemplo. Mas, desde criança, eu tive uma educação muito rígida. O certo é o certo, porque é certo, e não precisa de nenhuma outra razão para ser feito, apenas por ser certo. E é isso que você vai fazer. Então, eu aprendi assim. Então, desde criança, eu tive isso. E aí ficava aquele senso de culpa. Sabe? Eu sou culpado por ter errado. E foi ensinado que Deus é um Deus de amor, mas é um Deus que está anotando os meus pecados, vai me levar para o juízo. Tudo isso é verdade, só que a gente tem dificuldade para entender a justificação pela fé. O irmão Rubens Fernandes é maravilhoso, as pregações dele são maravilhosas nesse sentido. Então, hoje, às 4h30, com certeza, eu reforço o convite aí que o Roberto fez. Se possível, esteja presente com ele. Se não for possível, assista a gravação em outro momento. Quando eu entendo a plenitude da justificação pela fé, representada na frase Martim Lutero, eu olho para mim, não tenho como salvar, eu olho para Cristo, não tenho como me perder. Então eu já posso desfrutar da alegria da salvação. Eu já posso viver em paz com meu Deus, porque os planos dele para mim são planos de paz e não de mal. É a palavra dele, ele conhece o fim desde o princípio, ele não vai mentir. Ele não vai dizer que é assim só para me confortar e lá na frente ele vai me castigar. É assim e é assim. Eu tenho que confiar na palavra dele, não no que eu sinto e penso. Porque o que eu sinto e penso é uma mistura da minha história. E a minha história é uma mistura das minhas fraquezas. A minha história é uma mistura das minhas escolhas erradas. E também das consequências que eu não tenho controle, que são os outros que colocaram na minha vida, as outras influências que chegam. Esse sou eu. Essa mistura. E é por causa disso que eu não consigo ter a alegria da salvação. Ou eu tenho de uma forma limitada. Tenho às vezes sim, às vezes não. Agora, se eu pequei de novo, o que eu tenho que fazer? Reiniciar o processo. Mas, por favor, se eu tenha pecado por deslize, eu estou tentando acertar. Não é pecado por rebeldia. Esse livro, essa Bíblia não serve para nada, vamos rasgar esse negócio, vou fazer o que eu quiser e vamos viver a vida. Aí é outra história, meu irmão. Começar a perseguir cristãos, ser eu um perseguidor, aí é outra discussão. Pecado por rebeldia, o destino é o lago de fogo e enxofre, sem sombra de dúvida. Não é o céu. Mas eu almejo ver a Cristo. Oh, que encanto e que prazer! Quando, enfim, no lar eterno, poderei para sempre estar e poderei o ver. Face a face, eu hei de vê-lo. Quando ele vier em glória e luz, face a face, que alegria é poder viver assim na eternidade, mas hoje eu posso vê-lo. Na eternidade eu conhecerei como sou conhecido, está em 1 Coríntios 13, a partir do verso 10. Conhecerei quando vier o que é perfeito, aí eu vou conhecer como sou conhecido. Mas enquanto ele não vem, resta-me a fé, a esperança e o amor. O maior destes, o amor. Eu já posso viver sobre o amor de Deus. Eu já posso ter a esperança da vida eterna e com ela a alegria de poder estar sendo ali, tendo meu passaporte para o céu, a justificação, vivendo a minha preparação para o céu, a santificação e na esperança, na fé de um dia ser glorificado. Então você pode viver, irmão. Agora eu não sei se a tua dificuldade de não viver isso, se é isso que você se referiu, eu não tenho certeza o porquê daquela frase.
existisse assim. Mas ainda assim, com certeza, é muito bom estar com Cristo, ainda que o céu não existisse. E não só porque ele é um lenitivo para a dor desse mundo, mas porque ele torna esse mundo, entende? Torna a minha vida nesse mundo melhor. Eu te digo que se Deus não existisse, eu seguiria esse livro. Mas eu não sigo esse livro apenas pelo livro, eu sigo esse livro porque Deus foi inspirado. É uma maravilha seguir esses princípios. Você viver uma vida no qual não há outro Deus além do Deus verdadeiro. Um Deus que se importa comigo e por causa disso eu não vou adorar a outro, eu vou adorar a Ele. Um Deus que me ama nos detalhes e que eu não vou ficar falando em vão o seu nome. Um Deus que cuida de mim todo o tempo, então como que eu não vou separar um tempo para adorá-lo? Um Deus que criou meu pai e minha mãe, por que eu não vou honrá-los? Eles me deram tanta bondade, cuidaram de mim. E ainda que alguma pessoa tenha vivido uma situação diferente, mas o desejo de Deus não era esse. Um mundo onde ninguém mente, ninguém rouba, ninguém mata, onde ninguém cobiça o que é do outro, está satisfeito com o que Deus lhe tem. É uma maravilha viver num lugar assim. Então, ainda que Deus não existisse, eu seguiria a Bíblia. Ainda que o céu não existisse, eu teria a alegria de ter estado com Cristo. Concordo plenamente com esse irmão. Mas se aquela significação dessa frase for a minha dificuldade de desfrutar da alegria da salvação, aí o problema está no meu contexto de vida até aquele momento. Desde a minha meninice até a idade que tenho. Porque eu estou vivendo ainda muitas dificuldades. Então, eu não sei se é o caso seu ou de alguém que possa, porventura, também pensar nessa frase, ou se fosse eu, esse é o contexto que aquele bondoso irmão lhe falou essa frase. Eu concordo plenamente com ela. Eu só faria essa ressalva que eu fiz agora em relação a se eu estou ou não desfrutando da alegria da salvação, da alegria de estar com Cristo. A única ressalva que eu faria. Mas ainda que o céu não existisse, teria sido muito bom viver com Deus. E eu, inclusive, orei sobre isso hoje. Ainda que não existisse vida eterna, só o fato de não ter pecado, ainda que fosse por pouco tempo que eu morresse, seria maravilhoso. Mas Deus é muito melhor do que eu penso. E Ele quer dar essa condição e eternamente aos seus filhos. Glórias ao nome de Deus. Exaltado seja em Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Guilherme. Dona Anice também. Eu acho muito interessante, meus irmãos, que justamente esse ponto, né? Porque a gente tem a angústia de Jacó, e o pessoal fica achando que ali o pessoal não está salvo. Não é essa questão. A questão deles ali é com pecado. Eles ainda estão ali tentando puxar na cabeça ali algum pecado que talvez não confessou. Então, esse é o 144.000 ali que vão ficar, ó, nessa angústia de Jacó, é por causa do pecado. Eles ainda não, eles ficam procurando. Ellen White diz que eles procuram, mas não acham, porque Deus já apagou, já tirou, eliminou esses pecados. Então aí depois vem o Espírito Santo e os conforta. E aí sim, aí ele vai passar o dia exato, o momento exato que Jesus vai voltar e nós vamos até a volta de Cristo. Então, isso que o irmão falou é de fato, Paulo tinha certeza da salvação dele, isso fica bem claro, né? Lá em Coríntios, Romanos, várias ocasiões, Paulo diz claramente que, que ele, olha, agora eu vou aguardar minha coroa, ou seja, ele tinha uma certeza disso. Então, não, o problema, irmãos, é que a gente olha muito para nós e não para quem devemos olhar. E aí que está o problema. Não, é como o Lutero falou, eu olhando para mim, tô perdido, mas não tem que olhar para mim, eu tenho que olhar para Cristo. E aí não tem como se perder. E eu achei interessante isso que o irmão Guilherme falou, justamente por esse ponto. A fé é tudo. Nós precisamos crer. E nós não estamos crendo. Nós temos lá em Romanos 4, nós temos em Hebreus 11, quando lá diz que tanto Sara quanto Abraão só receberam a bênção quando teve por fiel aquele que prometeu. Então, nós não estamos tendo por fiel a Deus. Infelizmente, nós estamos aqui empurrando com a barriga e muitas vezes a gente cai na fé porque a gente não acredita no que Deus prometeu. Deus fez um monte de promessas na Bíblia. A Bíblia quase que mais da metade é promessa. E a gente não acredita nas promessas. E por isso que a gente fica aqui
definhando, caindo. Esses dias mesmo, quando eu estava fazendo os 10 dias de oração, teve, eu acho que o terceiro dia, que falou sobre aquelas pessoas que morreram, né? Que foram queimadas em praça, que foram jogadas de precipícios. E aí, naquele momento, veio assim, Roberto, você está preparado para isso? Sabe? Quando você lê aquelas coisas e fala, será que eu estou preparado para ficar na beira do precipício e o rapaz me jogar? Será que a gente está preparado para isso? E eu cheguei à minha resposta que eu não estou ainda. Porque eu não sei se eu conseguiria ficar na frente do precipício e não negar a Cristo. E isso me deixou preocupado. E tem que deixar mesmo, porque nós vamos passar por isso. E se eu hoje já não estou preparado, imagine quando chegar na hora. Então a gente tem que estar se preparando. E o preparar é o que diz lá em João, 1 João, fé é a vitória. Fé é a vitória. Não é eu e você, é a fé. A gente precisa crer. Então por isso que justificação pela fé é um dos pontos mais importantes e foi o segundo dia do Rubens Fernandes, tá? Quando ele fez a série, tem 6 capítulos, hoje é o último. O segundo fala sobre justificação. E eu também falei aqui na semana de oração lá dos temas de santuário, que também está no canal, no dia 11. No dia 11 nós falamos sobre justificação. E dentro da nossa igreja é muito mal compreendido esse tema. Então a gente precisa correr atrás do prejuízo. Não fique. Aqui nós somos mensageiros, né? Que nem o Guilherme, eu já fiz, várias pessoas aqui já pregaram, pessoas que assistem também já pregaram aqui. Nós somos mensageiro, carteiro, como diz o Mauro Carnassali. Somos carteiro de Deus. Mas não, você não pode se apegar só a nós. Você tem que ir atrás do seu estudo, pesquisar a Bíblia por você mesmo, porque é isso que vai te ajudar a chegar à Nova Jerusalém. Então, meus irmãos, procurem os temas, vá atrás, estude a palavra de Deus, pois Deus vai deixar claro a cada um de nós que está conosco. E quando nós entendermos isso, a salvação vai estar tão próxima que nós vamos deixar menos que esse mundo mal nos atrapalhe de chegar ao nosso objetivo final, tá bem? Então, eu quero agradecer aqui a todos. Se alguém tiver mais alguma perguntinha, senão a gente já está com o tempo meio elevado. E nós vamos encerrar aqui hoje. Amanhã vai ter a Cleuma conosco, tá? Amanhã vai ter a dona Cleuma, amanhã e depois, tá bom? Não sei o tema que ela vai passar, mas ela tem também um grupo lá que está falando sobre modéstia cristã e eu aconselho a vocês, eu vou colocar no grupo lá do nossa sala, o grupo dela, está sendo muito bom, muito proveitoso, tá bem? Alguém mais tem alguma coisa a falar? Acredito que não. Então eu vou pedir para nossa. Deixa eu ver aqui. Será que a Dona Júnia, a senhora pode orar? Me avisa se a senhora pode orar. Posso sim. Então eu Posso vou sim, pedir para a querido. Dona Júnia fazer a oração e a Aurê vai compartilhar o hino final. Muito obrigado a todos. Obrigadão, viu, Guilherme? Até daqui a pouco, porque daqui a uns dias a gente está de volta. Bom sábado a todos, irmãos. Deus abençoe. Antes de orarmos, eu gostaria de agradecer a Deus pela vida do irmão Guilherme e agradecer a ele por essa disposição, por se colocar aí nas mãos do Senhor. E eu creio que, da mesma forma que foi para mim, eu acredito que foi para todos que aqui vieram e será para aqueles que ainda assistirão. Hoje é o dia da preparação, ainda estamos na parte clara desse dia. Desde já, um bom restante de dia de preparação para todos e um feliz sábado. Irmão Guilherme, até breve. Daqui a pouquinho estaremos juntos novamente. Em nome de Jesus, oremos. Paizinho querido, Deus Santo Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, em posição de adoração a Ti, Pai, porque só Tu és digno de todo nosso louvor, de toda nossa adoração, e eu me curvo, Senhor, me prostro de joelhos, porque entendo que nada sou, Pai, sou como trapos de imundície diante do Teu poder, diante da Tua grandeza, diante da Tua glória. Contudo, Senhor, eu entendo que Tu és Deus e todas as Tuas promessas serão cumpridas se eu verdadeiramente Te buscar e me arrepender dos meus pecados. E aqui estou, Senhor.
Eu sei que eu nada consigo fazer por mim mesma, nem mesmo me arrepender. Por isso me coloco e coloco cada um dos meus irmãos que aqui estão, cada um daqueles que terão contato com essa mensagem de alguma forma, eu os coloco no teu altar, para que o Senhor, meu Deus, possa efetuar o querer, possa fazer o melhor na vida de cada um de nós. Tome-nos em tuas mãos, Paizinho. Tome esta sala, tome cada participante, seja como mensageiro, seja como ouvinte. Toma-nos, Senhor, como instrumentos em tuas mãos, para que possamos, Pai, ser atalaias do Senhor, onde o Senhor nos colocou. Paizinho, eu sei que talvez tenha pessoas aqui que, como eu, são únicos em seus lares, ou talvez em 2 ou em 3. Senhor, eu já passei por algumas fases dessas e eu te louvo, Pai, porque hoje eu tenho o privilégio de ver parte da minha família aos poucos se entregando ao Senhor e selando a vida através do batismo. Paizinho querido, eu sei também, Pai, que não é o fato de estar na igreja que configura a salvação, mas eu tenho orado e eu tenho suplicado ao Senhor, eu tenho clamado, Pai. Por favor, nos ajude a sermos verdadeiros cristãos convertidos inteiramente ao Senhor, porque, Paizinho, nós não queremos ser deixados para trás, não queremos viver pautados no nosso querer, porque ele é falho, Pai. Mas nos ajude a compreender o querer do Senhor, como orou o teu servo um pouquinho antes, para este dia. Que possamos estar salvos hoje, Pai, em nome de Cristo Jesus. Nos ajude a compreender e fazer somente a tua vontade, Pai. Quando o Senhor nos permitir estar em uma situação de prova diante da nossa natureza, que nós possamos olhar para Cristo e retroceder, compreender, Pai, que não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que não seja a minha justiça, Senhor, a ser feita, mas a justiça do Senhor. Quando eu tiver que calar, por favor, Pai, tape a minha boca. Quando eu tiver que parar, por favor, Senhor, paralise-me. Pai, eu não quero ser mais eu. E eu creio, Senhor, que todos que estão aqui até agora têm o mesmo desejo em seus corações. Tome as minhas amigas, os meus amigos deste ministério que vivem à frente, lutando. Quantas vezes, Senhor, nós paramos e planejamos e replanejamos para que a sala não funcionasse a semana inteira e que às vezes não dávamos conta. Quantas vezes, Senhor, nos colocamos em tuas mãos, dizendo ao Senhor as nossas dificuldades, colocando ao Senhor o que podíamos e o que não podíamos. E hoje, Senhor, o Senhor tem nos mostrado, não só a mim, mas a todas nós. Quando dissemos, eis-me aqui, o Senhor capacita e o Senhor chama pessoas e o Senhor completa a obra, porque ela é tua, não é minha, não é nossa, Pai. Obrigada, meu Deus, obrigada. Obrigada por trazer o irmão Guilherme durante esses 10 dias, por nos trazer essa mensagem, por usar a boca dele para nos falar de temas, de mensagens tão importantes para os nossos dias, Pai. Estamos vivendo os últimos dias desta terra e não queremos perecer, Senhor. Obrigada, Pai querido. Continue ungindo o teu servo ali onde ele se encontra, na região da Grande BH, e por onde o Senhor quiser mandar, seja através da internet, seja como for, Senhor, onde o Senhor colocar o irmão Guilherme, que ele possa continuar sendo esse atalaia do Senhor para salvar pessoas todos os dias, seja na sua profissão de medicina formal, seja na naturopatia, seja como for, mas que ele seja um instrumento do Senhor a levar pessoas a Canaã celestial. Eu sei, Pai, que tudo que o Senhor tem nos dado é para a tua honra e tua glória. E assim eu quero viver, assim eu tenho buscado viver. E louvado seja o nome do Senhor, porque hoje aqui estamos.
Louvado seja o nome do Senhor por ter mantido esta sala aberta de segunda a segunda, de um sábado a outro sábado. Daqui a pouco, Senhor, é o dia do Senhor e nós queremos estar prontos para receber o Senhor, porque a tua palavra diz que é o Senhor que vem ao nosso encontro, Pai. Obrigada, meu Deus, obrigada. Nos dá esse privilégio de, nas horas sagradas, estarmos prontos para receber ao Senhor na nossa mesa. Toma-nos em tuas mãos, perdoe os nossos pecados e dê-nos um restante de dia na tua companhia, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas
Até amanhã, pessoal. Deus abençoe a todos. Amém. Até amanhã. Deus abençoe.